Olá, minha gente. Meu nome é Rodrigo Pérez, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia e colunista da revista Fórum e dos Jornalistas Livres. Estudo, pesquiso história política brasileira e esse é o meu canal. Seja bem-vindo. Na coluna de hoje, livros que merecem uma sentada, eu peço licença a você, amigo e amiga, para fazer uma autopropaganda, uma autodivulgação desse livrinho aqui, ó, Conversas sobre o Brasil, Ensaios de Crítica Histórica, que eu tive o prazer e a honra de organizar junto com meus queridos colegas e amigos Jéssica Guimarães e Leonardo Bruno. Esse livro, a ideia desse livro surge quando eu, Jéssica e o Leonardo, nós éramos professores de uma mesma instituição, de uma mesma universidade particular, e naquele papo de café, enfim, intervalo entre aulas, nós começamos a alimentar a ideia, o projeto de organizar um livro. Isso foi ali em algum momento de 2015, 2016. Conforme a crise democrática foi se avolumando, o projeto foi ganhando corpo e o livro nasceu. O livro nasceu em 2017, publicado pela editora Autografia, Conversas sobre o Brasil, Ensaios de Crítica Histórica. Bom, meu povo, é um livro coletivo, organizado por mim, Jéssica Guimarães e Leonardo Bruno, e esse livro ele reúne alguns historiadores profissionais que tentam produzir textos leves, textos sobre o Brasil. É quase como esses autores, esses professores, esses historiadores profissionais estivessem conversando sobre o Brasil. Nesse livro, eu escrevo um texto, eu assino um artigo, um ensaio, cujo título é A Cultura Política da Crise Brasileira, um ensaio de síntese histórica. E vai ser esse meu artigo que eu vou comentar, deixando claro que todos os textos são muito bons, mas me sinto mais autorizado a comentar o meu artigo, mas recomendo fortemente a leitura de todos os outros textos. Nesse meu texto, nesse meu artigo, nesse meu ensaio, A Cultura Política da Crise Brasileira, um ensaio de síntese histórica, eu me debruço sobre a atual crise democrática, a crise democrática em curso no Brasil, que, segundo a bibliografia especializada, começou em 2013, nos eventos que acostumamos a chamar de Jornada de Junho, está em curso hoje, 2020, e sabe Deus lá quando vai terminar. Nesse texto, minha gente, eu tento examinar aquilo que eu chamo de semântica política da crise. A ideia, o conceito de semântica política, ele é muito importante para as reflexões que eu desenvolvo sobre política. E é um pouco com ele que eu quero começar a nossa conversa aqui. O que eu chamo de semântica política? Semântica sempre tem a ver com sentido, com significado. Semântica política, produção de sentido, produção de significado na atuação política. Percebam, minha gente, existe uma relação muito próxima entre política e sentido. Todo projeto político, todo projeto de poder, sempre que nós falamos em política, estamos falando de poder. Todo projeto político, todo projeto de poder é também um projeto semântico, é também um projeto de sentido. Ou para formular de maneira ainda mais clara, todos aqueles que possuem um projeto de poder, que possuem projetos políticos, e não é imoral ter projeto político. Em si, não é imoral ter projeto de poder. Espera-se até que partidos políticos, que lideranças políticas tenham projetos de poder.
Desconfie sempre, 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 de um político ou de um partido político que diz não ter projeto de poder. Ou ele é hipócrita, é mentiroso, está enganando você, ou ele é ingênuo, ou ele não quer governar, ou ele não tem compromisso com o bem-estar coletivo. Espera-se que todo projeto político, toda liderança política tenha projeto de poder. Espera-se isso. E todo projeto de poder, e essa é a minha premissa, produz narrativas que tentam organizar a realidade. Vejam, um projeto político, um projeto de poder, ele precisa organizar o mundo, organizar a realidade em narrativas que atribuem sentido ao que está acontecendo. Pois, meu amigo e minha amiga, a realidade não é dado óbvio. Por isso nós precisamos tanto de política, porque a realidade nunca é óbvia. Nós sempre precisamos de narrativas, narrativas que organizem a realidade, que organizem o mundo, que atribuam sentido ao que está acontecendo. Narrativas que produzam uma semântica sempre associada a um projeto político. Para arredondar, relação entre política e semântica sempre há. Porque todo projeto político é também um projeto de sentido. Todo projeto político elabora uma narrativa que organiza a realidade, que dá a ler determinada realidade, determinado conjunto de fenômenos humanos. No meu ensaio, minha gente, que é o último ensaio desse texto, a cultura política da crise brasileira, um ensaio de síntese histórica. Nesse ensaio eu tento entender aquela que me parece ser a principal narrativa, a principal semântica da crise brasileira em curso, da crise democrática, em curso no nosso país. E eu tenho uma hipótese aqui. A minha hipótese é que a semântica da crise democrática brasileira está fundada num conceito, numa dimensão específica, num sentido específico do conceito corrupção. Explicando rápido, o conceito corrupção, como outros tantos conceitos do vocabulário político, ele é polissêmico, ou seja, ele pode ter diversos significados. Conceitos polissêmicos estão sempre sendo disputados. Na prática política, na ação política, atores políticos disputam o poder e o significado dos conceitos. Porque uma coisa tem total relação com a outra. Disputar poder é disputar significado dos conceitos. É disputar narrativas capazes de organizar a vida social. A minha hipótese é que a crise democrática brasileira ela está fundada semanticamente numa delimitação específica do conceito corrupção. Na semântica da crise, corrupto é sempre o político profissional que rouba dinheiro público. É sempre o político eleito que rouba dinheiro público. Corrupto é sempre aquele que está a serviço do público. Corrupto é sempre o funcionário público. Corrupto não é o especulador que inventa, mente na bolsa de valores. Corrupto não é o patrão que se expropria da riqueza, que se apropria da riqueza produzida por seu funcionário. Corrupto não é o juiz que se associa com o acusador para fraudar o devido processo legal.
Corrupto seria, nessa semântica, sempre o político atuando por dentro do Estado. Ou seja, o Estado, nessa narrativa, é um antro de corrupção. O Estado, ele é corrupto e corruptor. O que eu tento mostrar no meu artigo é a ancestralidade dessa narrativa, que nos remete, em última instância, na minha interpretação, na minha investigação, aos primórdios do Brasil moderno, a década de 40. Geralmente, rapidinho também, nós chamamos de início da história do Brasil moderno a década de 30, após o processo revolucionário que levou Getúlio Vargas ao poder. A partir desse momento, o Estado centralizado, passa a ser o ator de planejamento do desenvolvimento nacional. A minha hipótese é que essa narrativa que associa o Estado à corrupção, ela surge nesse contexto, especialmente na primeira metade da década de 1940, quando a UDN, União Democrática Nacional, que era o partido político de oposição ao Getúlio Vargas, elabora essa narrativa como crítica ao próprio varguismo, ao próprio getulismo. Segundo essa narrativa, o Estado é corrupto. O Estado é o berço da corrupção. E essa narrativa teve vida longa na história brasileira, sendo alimentada em diversas ocasiões, como, por exemplo, na própria eleição de Jânio Quadros, do símbolo da vassourinha, que é aquele que limpa o país da corrupção. Essa narrativa voltaria à tona em 1989, na eleição de Fernando Collor de Mello, que se dizia o caçador dos Marajás. O caçador de Marajás. O próprio Fernando Henrique Cardoso, em meados da década de 1990, usava essa narrativa para legitimar a agenda neoliberal no Brasil. A lógica é simples. Se o Estado é o antro da corrupção, quanto mais Estado, mais corrupção. Logo, o enxugamento do Estado, proposto pela agenda das privatizações, não seria apenas um projeto econômico, mas também um projeto ético, cujo objetivo seria combater a malfadada corrupção. No Brasil recente, é essa narrativa que alimenta o poder da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, nascida em 2014, detém o seu poder, sua grande capacidade de poder político, exatamente nessa poderosíssima narrativa semântica. Ou seja, a Operação Lava Jato se tornou o sucesso de público exatamente porque ela vai ao encontro de uma percepção do Brasil, de uma interpretação do Brasil, há muito tempo capilarizada no senso comum. Segundo essa interpretação, o Brasil é um país corrupto porque o Estado é corrupto, já que o fenômeno da corrupção foi circunscrito ao seu sentido liberal deontológico. Corrupto é aquele que rouba dinheiro público. Explico isso tudo no meu texto, que é o que seria esse conceito liberal deontológico de corrupção, em distinção a outros conceitos possíveis de corrupção. Em síntese, a Operação Lava Jato, e é aí que eu quero chegar, a Operação Lava Jato se tornou um projeto político tão poderoso e que hoje almeja eleger o próximo presidente da República em 2022, na figura do ex-juiz Sérgio Moro. A Operação Lava Jato se tornou um projeto político tão poderoso
entre outras coisas, porque ela tem o controle de uma semântica muito poderosa e muito diluída no senso comum, no imaginário coletivo brasileiro. Por isso, combater a Lava Jato é tão difícil. Certo, minha gente? Convido então todos a adquirirem o livro Conversas sobre o Brasil, Ensaios de Crítica Histórica, que organizei com meus queridos colegas e amigos Jéssica Guimarães e Leonardo Bruno. O livro foi editado em 2017 pela editora Autografia. Vocês encontram esse livro facilmente na internet para compra, no site da própria editora Autografia. Convido a leitura de todos os textos. Vocês vão sair desse livro com uma percepção melhor do Brasil e da própria crise. Esse livro, minha gente, conversa sobre o Brasil, ensaio de crítica histórica, sim, merece uma sentada. Até a próxima.